eu sou Susana Styling e hoje eu vim conversar com vocês a respeito das aventuras de Huckleberry Finn, de Mark Twain. Mark Twain, na verdade, é o pseudônimo de Samuel Clemens. Ele fez uso desse pseudônimo porque um dia ele ouviu essa expressão, Mark Twain, e a sonoridade agradou muito ele. Vou explicar para vocês como é que chegou nisso. Ele, na verdade, gostava muito daquela região do rio Mississippi, criado ali por aquela região, então ele vivia namorando aquilo, queria um dia ser piloto de barco, né? E de fato foi. Um dia, numa dessas suas travessias, ouviu a conversa entre dois marinheiros e um deles falando sobre a profundidade daquele ponto do rio, né? Porque isso fazia muita diferença, claro, para o trânsito ali do barco. E quando um respondeu sobre a profundidade, ele respondeu Mark Twain. Twain em inglês antigo é dois. Então, Mark Twain significa duas braçadas. Braçadas também é uma medida antiga, né, para se marcar a profundidade. Então, por gostar desse som, ele fez disso o seu pseudônimo. Nas aventuras de Huckleberry Finn, nós vamos encontrar então esse menino, que é chamado pelo apelido Huck constantemente, né? Ele tem aproximadamente 12, 13 anos e tem uma vida bastante triste. Ele tem uma natureza muito espontânea, muito alegre, assim. Ele tem aquela natureza feliz própria de um menino dessa idade. Mas a vida não é nada mansa para ele, a vida é complicada, assim. Ele tem um problema com o pai, é um bêbado, bate muito nele, maltrata e tal. O pai dele é uma figura, assim, que quando aparece, toca o terror, assim. Pessoa mau caráter. Até roubar dinheiro do menino, tomar dinheiro do menino, pouco que ele consegue angariar, né? Ele toma, prende o menino, faz o diabo com esse garoto. E é engraçado que o Huck, ele é muito, assim, aquela coisa de menino, né? Ele não vê a realidade tão crua como de fato é, né? Então ele não vai falar assim, ó, com sofrência. Ele vai dizer assim, nossa, hoje meu pai me deu uma surra das boas, sabe? Assim, ele vai falar, até no jeito de falar o quanto foi maltratado, ele é suave. Ele é fantasioso, na verdade, na hora de falar de uma grande maldade do pai. E o juiz da cidade acaba dando a tutela do Huck para uma senhora e a sua irmã, que vai ajudar a cuidar dele, né? Então, assim, o Huck passa de um menino abandonado, largado, que vive na sujeira, sem precisar estudar, sem tomar banho, sem ter educação alguma, sem alguém que olhe por ele, para de repente ter uma vida regrada. Tem que ir para a escola, tem que tomar banho, tem que fazer as coisas que uma pessoa normal, educada, civilizada vai fazer. E isso incomoda ele porque ele é meio bicho do mato, assim, ele gosta daquela vida solta. Tá acostumado já com aquilo, então ele começa a pontuar, né? Poxa, como era gostosa a minha vida, assim. Ai, não precisava me preocupar com esse negócio de escola, com esse negócio de tomar banho, de escovar o dente. E isso aí acaba incomodando ele. Mas, por fim, o pai dele acaba requerendo a guarda e depois de analisado novamente o caso judicialmente, ele acaba retomando, então, a guarda desse filho. E aí começa a crucificação do Huck. Aí esse menino acaba fugindo. O resumo é isso. Quando ele foge, existe um escravo também que está fugindo, né? E os dois se encontram e o que acontece? Os dois se aliam e fazem essa fuga juntos. A questão é que nós aqui tratando de uma história que se passava aproximadamente em 1840. 1840, nos Estados Unidos, no sul dos Estados Unidos, existia a escravidão ainda, né? Então, lembram da Guerra Civil que aconteceu nos Estados Unidos, a Guerra de Secessão? Foi exatamente para que não existisse mais a escravidão, né? Uma das coisas ali era que não existisse a escravidão. Então, no norte dos Estados Unidos, mais ao norte, os estados já eram todos livres disso, da escravidão, e no sul não. E eles eram, assim, pessoas muito presas aos costumes. Então, eles mantinham a escravidão como uma coisa absolutamente normal.
Quando o Jim foge e se alia ao Huck, na verdade o Huck se sente assim em muitos momentos com a consciência pesada, porque na escola e mesmo na sociedade ali onde ele vivia, era passado sempre para ele assim o grande mal que era Deus o livre de você um dia ajudar na fuga de um escravo. Isso era uma coisa horrível. Tipo assim, a pena era a sua alma ir para o inferno, por exemplo. Era dessa forma colocada, de tão grave que era. Então assim se construía verdadeiro horror na cabeça já de uma criança, né? As pessoas eram já ensinadas dessa forma. Então, imagina, aqueles adultos são todos completamente, né, com a mentalidade completamente construída de um modo torto. E o Huck, ele tinha aquele conhecimento, então, mas a alma dele não via essa questão. Ele não via o outro uma pessoa escravizada, ele, né? Como eles queriam passar um negro ser uma propriedade de um branco, né? Que é uma coisa muito triste isso. Mas então a alma dele captava o outro somente um ser humano. E esse Jim era de uma pureza incrível, assim. Era um homem, claro, sem instrução nenhuma, dada a sua situação de escravo, né? Então não sabia ler e escrever. Ele não tinha conhecimento de vida, assim como uma pessoa que tinha recebido um ensinamento. E a alma desses dois, muito doce, né, fez com que houvesse essa aproximação, essa ligação tão bacana, e então começa realmente a aventura. E aí vamos entrar na história, que é uma história bonita demais. Não, você não quer parar, entendeu? Não quer, você quer estar sempre assim ligado no livro e o que vão aprontar dessa vez? É muita coisa que acontece, é fantástico. Bom, a respeito da história em si, o que eu posso traçar são esses pontos, então, que acabo de levantar. Mas, passado o tempo, a comunidade negra americana, principalmente, né? As outras comunidades também se incomodam profundamente com isso. Então, passaram a questionar esse livro, assim, será que ele não é racista? Né? Porque ele apresenta mais de 200 vezes a palavra nigger, que é para eles, eu não saberia uma equivalência aqui no Brasil, mas é uma coisa muito degradante para se falar para um negro. E essa palavra, na época da escravidão, era usada dessa forma muito pejorativa, muito pesada contra o negro. Então, no livro, Mark Twain, ele coloca exatamente essas expressões para dar aquela veracidade. Ele estava criando uma história, mas ele queria retratar exatamente o que se passava naquele período histórico, né? Então, hoje tem muito dessa situação, assim, de se questionar, é um livro racista ou antirracista? A minha visão de leitora é que essa história é absolutamente antirracista, porque ele mostra exatamente o Jim, que é o escravo negro aqui, que vai ser o personagem principal, né, ao lado de Huck, claro. Você vai ver ali o ser humano. É assim, Mark Twain teve essa delicadeza de mostrar como é aquele homem, né, que visto de forma assim exteriorizada por uma sociedade escravocrata, era animalizado, né? E ele só mostra o seu lado humano, deixando essa discussão para lá, que é importante sim, né? Sempre se falar dos erros de uma sociedade, isso é importante. Mas a gente não pode esquecer que aqui estava sendo retratado um período determinado de escravidão, né? Enfim, depois houve lá em 1861 até 1865 foi a Guerra de Secessão, né? Onde então houve o encerramento, né, da escravidão, enfim, todo os Estados Unidos, né? Mas até ali o que aconteceu era isso. Bom, pessoal, e é isso. Eu desejo sinceramente que você tenha gostado desta história e que leia este livro. Este é um grande desejo meu, que ao ver as resenhas que eu apresento aqui no YouTube, você se sinta motivado a ler um pouquinho mais.
Eu tenho certeza que essa história assim vai ficar grudada na sua própria história. É impossível você não levar para sua vida isso. São muitas lições aqui. Obrigada por sua atenção e na próxima semana eu volto com uma nova resenha. Grande beijo.